Queridos, abram comigo em Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho, e eu vou usar os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, então eu gostaria que você já ficasse com a sua Bíblia aberta em Atos. Nós vamos conversar um pouquinho. Eu vou procurar não pregar, eu vou tentar dar uma aula aqui, queridos, vou tentar explicar algumas coisas aqui, e eu gostaria que você acompanhasse comigo. Então abram comigo em Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao 11, amém? A palavra de Deus fala assim: um certo homem chamado Ananias, com Zafira, sua mulher, vendeu uma propriedade, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e retivesse parte do preço da tua herdade? Guardando não ficaria para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas mentisse a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, caiu e morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantou-se os moços, cobriram o morto e transportaram para fora e o sepultaram. E passando um espaço de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse Pedro: disse-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram teu marido, e também a ti levarão. E logo caiu aos seus pés e expirou e morreu. E entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve grande temor em toda a igreja, e todos os que ouviram estas coisas. Amém, queridos? Queridos, esse é um trecho muito triste da Bíblia. Em meio a um grande avivamento, queridos, em meio a um grande agir sobrenatural de Deus, no início da igreja, um casal morre. Muitas vezes, queridos, concluímos que Ananias e Safira, eles morreram porque mentiram. E sim, eles morreram porque mentiram, mas existe uma raiz que gerou esse fruto da mentira. Existe algo mais profundo, queridos. Existe algo que Ananias e Safira buscavam. Ananias e Safira, queridos, eles buscavam viver de aparência. E hoje é o tema da minha mensagem: cuidado com as máscaras. Safira e Ananias, eles buscaram viver uma vida de aparência. Eles queriam aparecer algo que eles não eram. Por isso, eles utilizaram a mentira. A mentira foi um fruto de algo que estava em seu coração, queridos. Viver uma vida de aparência. Por isso que hoje eu quero conversar com vocês: cuidado com as máscaras. Qual é o contexto da história de Ananias e Safira? Eu quero fazer um panorama, queridos, dos primeiros capítulos de Atos, rapidinho com vocês, para vocês entenderem o contexto. Qual que era o contexto onde Ananias e Safira estavam vivendo? Atos capítulo 2, queridos, Atos dos Apóstolos capítulo 2, nós vemos o Pentecostes e a pregação de Pedro, onde 3.000 almas se salvam. E nós podemos ler lá em Atos capítulo 2, do 44 ao 47, a palavra de Deus fala assim: e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo e no partir do pão, em casa comiam junto com alegria e singeleza de coração,
e louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam sido salvos. Então, Atos capítulo 2, queridos, um resumo vem o Pentecostes, Pedro se levanta, ele faz a sua primeira pregação, 3.000 almas se convertem, a igreja nasce, começa a crescer, Deus vai acrescentando aqueles que eram salvos, e essa unidade interna, queridos, da igreja, essa unidade interna, ela gerava o que? Uma unidade externa, a ponto do que? Das pessoas venderem tudo que elas tinham, e de forma voluntária, entregavam aos pés dos apóstolos, que repartiam, para que ninguém tivesse necessidade. Só quero ressaltar aqui, que eles faziam isso de forma voluntária, amém? Por quê? Porque muitas pessoas usam esse texto, para dizer que de alguma forma a igreja era socialista. Não, queridos, eles entregavam tudo de forma voluntária, era uma unidade interna, que gerava um comportamento externo, não era algo obrigado pelo Estado, ok? Era algo que o Espírito Santo estava fazendo no coração daquelas pessoas, a ponto de aquela unidade externa, aquele amor interno que eles tinham, gerava algo externo, ok? Só frisando isso. Gerava algo externo, a ponto de todos venderem e repartirem. Vamos para Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, quando você entra em Atos capítulo 3, você vai ver a cura do coxo através de Pedro e João. Eles estavam indo à oração no templo, encontram um coxo, esse coxo é curado, há um grande mover, um grande avivamento, as pessoas olham aquele coxo sendo curado e começam a engrandecer a Deus. Logo depois você vai ver Pedro e João pregando no templo. Daí nós entramos em Atos capítulo 4, onde Pedro e João, quando falavam ao povo, foram confrontados pela liderança. Os líderes do templo ali confrontaram eles, os religiosos confrontaram eles, pegam eles e ameaçam eles, parem de falar no nome desse Jesus, parem de pregar essas coisas, e eles se reúnem novamente em oração. Pedro e João são ameaçados e eles se reúnem novamente em oração. Então Atos capítulo 4, versículo do 24 ao 31 fala assim: e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste os céus e a terra e o mar e tudo que nele há, que dissestes pela boca de Davi teu servo, porque bramavam os gentios e os povos pensavam coisas vãs. Levantavam-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, já se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que falem com ousadia a tua palavra. Enquanto estendes as tuas mãos para curar, para que se façam sinais, prodígios pelo teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então eles foram ameaçados, queridos, para não pregar mais a respeito de Jesus. Eles se reuniram, queridos, eles oraram. O que aconteceu? O lugar onde eles estavam tremeu, eles foram cheios do Espírito Santo, e eles começaram o quê? A pregar a palavra com ousadia. E a oração deles foi o quê? Deus, olha para a ameaça deles e estende a sua boa mão com sinais, prodígios e maravilhas enquanto nós pregamos a tua palavra. E Deus reaviva esse povo, dá um ânimo novo para eles, e eles continuam a pregar. E aqui nós entramos no contexto de Ananias e Safira. No meio desse avivamento, desse agir de Deus, desse mover de Deus, aonde curas aconteciam, aonde a igreja estava em unidade, onde as pessoas se reuniam para orar, elas eram cheias do Espírito Santo, aparece Ananias e Safira. E um pouquinho antes nós encontramos um personagem dessa história, um personagem central dessa história que se chama
Barnabé. Encontramos um dos primeiros cristãos, que é Barnabé. Barnabé foi o discipulador de Paulo. E você vai ver lá em Atos capítulo 4, versículo 36 ao 37. Olha que interessante. Atos capítulo 4, do 36 ao 37. A palavra de Deus fala assim: então José, que foi colocado o nome pelos apóstolos de Barnabé, que traduzindo é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, possuindo uma herança, possuindo um lote, uma terra, possuindo isso, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Preste atenção aqui em mim. Barnabé, ele vende essa herdade, ele vende essas terras, ele eleva o nível de adoração, ele pega o valor 100% do que ele vendeu e deposita aos pés dos apóstolos. Barnabé eleva, queridos, o nível. E quando Barnabé eleva o nível, queridos, por essa unidade interior que influenciava a vida exterior, que era de dentro para fora, Barnabé foi tocado de dentro para fora, vende aquilo lá e deposita aos pés dos apóstolos. Aquela história, ela circula no meio do povo. E quem ouve essa história? Ananias e Zafira. E o que eles fazem? Eles vendem uma propriedade, entregam uma parte aos pés dos apóstolos, dizendo que estavam entregando tudo. Por quê? Porque eles queriam viver uma vida de aparência. Eles queriam mostrar para a comunidade algo que eles não eram. Eles colocam uma máscara, eles pegam a adoração de Barnabé, colocam uma máscara e falam: eu vou fazer igual. Mas não com a mesma intenção. Eles queriam simplesmente o status. A intenção de Barnabé estava correta diante de Deus. O contraste invisível aos homens entre Barnabé e Zafira é que Barnabé ofereceu uma oferta e depositou aos pés dos apóstolos, mas em seu coração ele não estava querendo um status, uma posição ou uma aparência. Barnabé estava com as suas intenções corretas diante de Deus. Quando ele oferece essa oferta, ele não estava buscando um status, ele não estava buscando aparência, e ele não estava buscando algo que não fosse de Deus. Ao contrário do que? De Ananias e Zafira. Atos capítulo 5, do 1 ao 2, fala assim: um certo homem chamado Ananias, com Zafira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também a sua mulher, levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Eles combinaram, queridos, reter uma parte. Eles combinaram reter uma parte. Eles queriam viver uma aparência perante os apóstolos. Queriam aparentar uma vida que eles não tinham. Eles queriam aparentar uma vida que eles não tinham. Aqui é o perigo das máscaras. Querer aparentar uma vida que nós não temos. Aqui é o perigo das máscaras, queridos. Querer viver uma vida que nós não temos, querer ser algo que nós não somos. Eles eram obrigados a dar tudo, queridos? Não. Olha a fala de Pedro, versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da sua herdade? Guardada não ficava para ti, e vendida não estava no teu poder. Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Era deles, queridos. Eles que poderiam ofertar 30%, 40%, 50% do dinheiro que eles arrecadaram com a venda. Eles poderiam ofertar o que eles quisessem. Mas o que eles fizeram? Eles reteram parte e entregaram como se fosse 100%. O que eles queriam? Eles queriam um status, eles queriam viver algo que eles não eram. Jesus, ele confronta esse estilo de vida. Jesus, queridos, ele confronta esse estilo de vida. Abram comigo em Mateus, capítulo 23, do versículo 27 ao 28.
Mateus 23, do 27 ao 28. Olha o que a palavra de Deus fala. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas o exterior está cheio de ossos mortos e de toda a podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Jesus, queridos, era extremamente duro com os religiosos, pessoas que viviam uma vida de aparência. Jesus era extremamente duro. Ele chegava para os fariseus e falava: vocês são um sepulcro pintado de branco, sepulcro caiado, por fora vocês são bonitos, mas por dentro vocês estão cheios de podridão. Vocês vivem uma vida de aparência, vocês buscam um status na sociedade, vocês buscam viver uma vida que vocês não vivem interiormente, vocês vivem uma vida de aparência. E Jesus era extremamente duro com essas pessoas. Queridos, Jesus não tinha problema com a prostituta. Jesus não tinha problema com pessoas com imoralidade, queridos. Jesus tinha problema com pessoas que fingiam ser o que elas não eram. Se você vê os relatos, queridos, Jesus se aproxima, conversa com a prostituta, se relaciona com a mulher sírio-fenícia, se relaciona com aquela mulher do fluxo de sangue que toca ele. Jesus se relacionava com todos os tipos de pessoas. As únicas pessoas que ele não se relacionava bem, queridos, eram as pessoas que viviam de aparência. As pessoas que colocavam máscaras. Todas as pessoas que chegaram na sua sinceridade de coração, Jesus conversava, se relacionava com ela. Mas com as pessoas que colocavam máscaras, ele era extremamente duro. Vocês são como um sepulcro caiado, raça de víboras. Vocês fingem viver algo que vocês não são. Vocês fingem viver algo no casamento que vocês não são. Vocês fingem viver uma espiritualidade que vocês não têm. Vocês vivem de um jeito que vocês não são. E Jesus era extremamente duro com essas pessoas. A questão, queridos, é quando nós procuramos viver uma vida de aparência, não cuidamos do nosso interior, mas nos preocupamos muito mais com o nosso interior. Podemos fazer o certo, queridos, que a intenção errada que vai ser errado. Você pode ter uma aparência, queridos, que nem a oferta de Zafira. A oferta é certa, sim ou não? Sim, a oferta é certa. Só que a intenção do coração deles era errada. E todas as vezes que nós fazemos o certo com a intenção errada, é errado. Você pode ofertar, queridos, assim como Paulo falou, você pode entregar o seu corpo para ser queimado, você pode vender tudo que você tem para entregar aos pobres, mas se a intenção estiver errada, queridos, vai ser errado. Nós fazemos muita coisa certa, queridos, que a intenção errada que é errada. Deus está, queridos, interessado nas nossas intenções. Enquanto a lei muda o exterior, a graça muda o interior. O que a lei fazia? A lei mudava o exterior. Não faça isso, não faça aquilo, não minta, não faça isso. Mudava o exterior. Vem Jesus, que é a representação de um novo tempo, do agir da graça de Deus. O que Jesus fala? Se um homem olhar para uma mulher com a intenção errada no seu coração, ele já adulterou. Enquanto a lei falasse assim, não adultere, então você tinha uma obrigação exterior. Jesus fala, não, agora eu quero falar outra coisa. O teu interior é que vale. Se você olha para uma mulher com uma intenção errada, você já adulterou com ela. Então Jesus não está mais interessado com o exterior, ele está interessado com o interior. Porque se o nosso interior mudar, o nosso exterior muda, queridos. Olha o que Provérbios, capítulo 21, versículo 2 fala. Todo caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. O Senhor sonda os nossos corações, Ele está interessado nas intenções, queridos. Não é o que fazemos, mas por que fazemos. Não é o que fazemos, mas o porquê fazemos. E o porquê vai estar relacionado às intenções do nosso coração. E é isso que Deus quer tratar. Uma vida de máscaras, queridos, é uma vida sem eternidade.
O perigo de usar uma máscara, queridos, na igreja, na comunidade onde nós vivemos, queridos, porque nós não tocamos a eternidade, as intenções do nosso coração que vão tocar e gerar frutos na eternidade. Agora, se nós colocamos uma máscara, vivemos de aparência, vivemos um casamento de aparência, vivemos uma espiritualidade de aparência, somos um na igreja e outro segunda-feira, queridos, isso não gera frutos para a eternidade. Porque muitas vezes nós somos uma coisa dentro da igreja e outra coisa fora dela. E nós precisamos que o nosso evangelho atinja a nossa segunda-feira. O nosso evangelho, queridos, precisa passar 24 horas conosco. E esse é o perigo de usar máscaras, queridos, onde todas as pessoas dentro da igreja te dão tapinha, te cumprimentam, e você acha que você está vivendo o centro da vontade de Deus, e segunda-feira você está no seu trabalho, falando mal do seu chefe, contando mentiras, passando os outros para trás, queridos. Isso não é uma vida com Deus, isso não gera frutos para a eternidade, isso é uma vida de máscaras. Vamos prestar contas, queridos, da intenção do nosso coração. Enquanto os homens veem o exterior, queridos, Deus vê o nosso interior. Não vale a pena viver uma vida de aparência. Presta atenção aqui em mim. Não vale a pena viver uma vida de aparência. Não vale a pena viver uma vida de aparência, queridos. Não vale a pena viver uma vida de status, queridos. Não vale a pena viver uma vida buscando posições humanas, tendo a aprovação de homens e a reprovação de Deus, queridos. As máscaras, elas nos enganam. Olha o que Mateus 23, do 25 ao 26 fala. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de roubo e glutonaria. Fariseu cego, limpe o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. O que Jesus enfatiza? Fariseu cego. Essa tua máscara de aparência, essa tua vida de aparência te cegou, fariseu. Jesus enfatiza a hipocrisia dos fariseus, chama eles de cego. Mas por que Jesus chama os fariseus de cego? Porque uma vida de aparência nos cega, a ponto de não enxergarmos o que por dentro precisa ser transformado, a ponto de um casal em pleno avivamento buscar viver uma vida de aparência. Ananias e Zafira estavam tão cegos, queridos, que no meio de um mover de Deus tão sobrenatural, aonde um coxo foi curado, queridos, aonde pessoas estavam sendo curadas, aonde os apóstolos se uniam, oravam, o chão tremia, queridos, as pessoas eram cheias do Espírito Santo. No meio de um mover desse, um casal fica cego, queridos, a ponto de vender um lote, queridos, e ofertar uma parte, dizendo que estava ofertando todo, e caírem mortos. No meio de um mover de Deus tão sobrenatural, eles estavam cegos. As máscaras, queridos, elas nos cegam. A busca por uma vida de aparência nos cega, a ponto de pessoas fazerem dívidas altíssimas, queridos. Para quê? Para ter um carro novo, para viver uma vida de aparência. Você consegue me entender? Pastor, é errado comprar um carro novo? Claro que não, queridos. Que seja para o teu uso, que seja para engrandecer a Deus, que seja para glorificar a Deus, mas não para ter a aprovação das pessoas. E na sua mente já vem pessoas que você conhece que querem viver de aparência. Isso não é para nós, queridos. Nós não vivemos com máscaras. Paulo dá orientações muito duras, queridos, para tratar pessoas que vivem de máscara ou vivem de aparência. E eu gostaria que você abrisse esse texto em 1 Coríntios, capítulo 5, do 9 ao 13. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. 1 Coríntios, capítulo 5, do 9 ao 13.
A palavra de Deus fala assim: na outra carta já escrevi a vocês que não se associe aos impuros. Refiro-me com isto, não propriamente os impuros deste mundo, os avarentos, os ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associe com quem, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveis de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Quando Paulo fala para não nos associarmos com os impuros, queridos, ele não está falando com os não crentes. Tanto é que ele fala: não estou falando com os não crentes. Qual que é o contexto aqui? Era um rapaz que estava dormindo com a mulher do seu pai. A carta não entra em detalhes, então nós não sabemos se o seu pai já tinha morrido e ele se juntou com a sua madrasta, se o seu pai estava vivo e ele estava deitando com a sua madrasta, ou se o seu pai já tinha se separado da sua madrasta. Nós não sabemos, mas de qualquer forma a lei falava para não se adeitar com a mulher do seu pai. Então ele não tinha esse direito, ele estava fazendo isso. Tanto é que Paulo fala: existe pecado no meio de vós, que nem no meio dos ímpios não existe. E daí Paulo conclui: expulse o cara do meio de vocês, ok? Só que o que Paulo estava falando? Ele não estava falando para a gente não nos associarmos com os impuros deste mundo. Por quê? Porque senão nós teríamos que sair do mundo. Vamos nos associar com os impuros, os não crentes, queridos. Nós nos relacionamos com pessoas que não conhecem a Jesus, e isso é algo normal. Senão nós teríamos que sair desse mundo. Mas olha o versículo 11: mas agora escrevo a vocês que não se associem com quem, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Preste muita atenção aqui. A pessoa que se apresenta com um irmão, queridos, ele fala assim: eu sou irmão, nascido de novo, sou de Deus, e ele bota aquela máscara religiosa e anda no meio da gente, mas você sabe que ele não é irmão, queridos. Você sabe que ele é devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão e ladrão? A Bíblia fala o quê? Nem como. A pessoa que usa máscara no nosso meio, queridos, nós não deveríamos nem nos associar com eles. Sabe a pessoa que se diz crente, não é? Pastor, mas parece tão duro, parece um evangelho estranho. Queridos, é a orientação de Paulo. A pessoa que bota máscara, queridos, que se relaciona com a gente, dizendo que é irmão, mas ele vive de outra forma. Com esse nem mesmo como. Versículo 12, preste atenção. Pois com que direito haveis de julgar os de fora? Mas será que vocês não deveriam julgar os de dentro? Os de fora, esse Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Preste atenção aqui. A gente passa muito tempo julgando as pessoas de fora, os que não conhecem Jesus. E a gente fica falando: nossa, como esse mundo está ruim. Olha como tem roubo lá fora. Olha como esse mundo está ruim. Olha como esse mundo está ruim. O meu chefe desvia, esse faz aquilo. A gente fica julgando os de fora. Os de fora Deus julgará. Não se preocupe com aquele que não conhece Jesus. Se preocupe sim em trazer a salvação para ele. Mas se ele faz a coisa errada, não tem problema, queridos. O ímpio é ímpio. O ímpio faz coisas ímpias, ele não sabe fazer outra coisa. Então deixe ele, se preocupe em levar o evangelho a ele, não julgue ele. Se ele está roubando, se ele está traficando, se ele está falando mal, só que a gente se isola dentro da nossa caixinha e fala: não vamos nos relacionar com os ímpios. Queridos, ímpio é ímpio. Nós vamos nos relacionar com eles, não se escandalize quando o pecador peca. Eles não nasceram de novo, amém? E nós precisamos girar a chavinha. Por quê? Porque a gente julga os de fora e dentro da igreja nós falamos o quê? Pastor, não deve se julgar uns aos outros. Sendo que Paulo fala o quê? Os de dentro nós devemos
Uma vez eu estava, um pastor amigo meu, ele veio comentar comigo, líder de jovens dele, estava no culto, na celebração, na hora da palavra, o líder de jovens dele saiu e foi para fora da igreja, ficou fora da igreja. Eu já vi muito disso acontecer aqui. Às vezes até os músicos tocam, daí saem para fora, não os nossos, graças a Deus, mas saem para fora da igreja e ficam ali. E o pastor foi confrontar esse líder de jovens, falou, e aí, cara, como que você sai na hora da palavra? Não, é que estava muito calor. Não, mas você é um dos líderes, tem que ficar ali. Não, pastor, você não pode me julgar. Eu falei, rapaz, por que você não chegou o rei num cara desse? Você vai confrontar um membro da igreja, ah, pastor, você não pode me julgar. Rapaz, nós não julgamos os de fora, mas os de dentro nós devemos julgar e corrigir, sim. Você consegue me entender? Principalmente quando é uso de máscaras, queridos. Existem pessoas que estão andando no erro pelo engano, queridos. Elas estão enganadas. E o problema do engano é o quê? Que o engano é engano. A pessoa não sabe que está enganada. Ela acha que está fazendo a coisa certa. Só que existem pessoas que usam máscaras, assim como Ananias e Zafira. Eles sabiam que era errado e estavam fazendo do mesmo jeito, tentando enganar e ganhar um status, uma posição dentro da igreja. E isso tem que ser cortado pela raiz. Tanto é, queridos, que eles morreram. Você consegue me entender? Precisamos arrancar as máscaras, queridos. Viver uma vida sincera diante de Deus. Ser quem nós somos. Ser quem nós somos no nosso grupo familiar. Ser quem nós somos na conversa com o seu pastor. Ser quem você é na conversa com o seu líder. Contar as intenções, as dificuldades. Tem pessoas que estão presas, amarradas dentro da igreja, queridos, mas colocam máscaras de santidade e ficam vivendo. Homens presos na pornografia, que nunca abriram isso para ninguém e acham... A palavra, quando fala aqui, queridos, impuro, a palavra é pornos, no grego. Pornos de pornografia. E o cara está lá amarrado na pornografia, andando na igreja de máscara, exalando uma santidade que não existe. E nós precisamos arrancar essas máscaras, queridos, ser sincero diante de Deus. E diante de Deus você rasgar o seu coração. Pastor, eu tenho dificuldades com algumas coisas. Senta e conversa, se abre. Não é liberto quem não confessa. Confesse os vossos pecados uns para os outros para serem curados. Não para serem perdoados, para serem curados. Porque muitas vezes nós estamos feridos na nossa alma, amarrados, presos, e não somos libertos, não somos curados porque não confessamos. Eu quero terminar essa palavra hoje, queridos, com Salmo 139, do 23 ao 24. Davi é um exemplo de sinceridade diante do Senhor. Se você for ler os Salmos, queridos, Davi, quando estava com medo, o que ele falava? Ó, quão abatido está minha alma. Davi era extremamente sincero com Deus. Leia os Salmos de Davi, você vai ver um homem rasgando seu coração, falando dos seus medos, falando dos seus temores, falando das suas dificuldades. Nunca se escondendo atrás de uma máscara. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Salmo 139, do 23 ao 24. No primeiro versículo de Salmo 139, Davi vai falar assim: o Senhor me conheces. O Senhor me conhece. O Senhor conhece a cada um de nós aqui. Agora no versículo 23. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a oração, queridos, para quebrar as nossas máscaras. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O grande problema é que nós invertemos essa oração. E nós temos muita facilidade em sondar o coração do outro do que sondar o nosso próprio coração.
Tanto é que nós sabemos as dificuldades de muitas pessoas e sabemos até como elas fazem para... Não, pastor, ele tiver que fazer assim, assim, assim. Sendo que nós precisamos falar o quê? Sonda-me, ó Deus. Você consegue me entender? E quando nós entramos nesse fluxo, as máscaras caem. E nós vivemos uma vida de sinceridade diante de Deus. E nós colhemos frutos para a eternidade. Vamos viver sem máscara, queridos? Você recebe essa palavra no seu coração?